escritor é levar você até esse tanque. Ele começa falando da festa, fala da porta ali das ovelhas, mas ele quer te levar até o tanque. Ele quer que você tenha o conhecimento que existe um tanque ali naquele lugar. E ele quer te dar uma visão desse tanque. Ele quer que você visualize o que está acontecendo nesse tanque. E quando você começa a olhar ao redor desse tanque, a sua visão vai enxergar ali um numeroso grupo de pessoas. A Bíblia fala de multidão. E não existe multidão de 2 ou 3 pessoas. Multidão é muita gente. E quais são esse tipo de gente? Ela vai destacar: são coxo, aleijado, manco. Só pessoas que precisam de um toque de misericórdia. Pessoas que precisam de ajuda. Quando eu analisava esse texto, eu fiquei imaginando, são pessoas assim, naquela época, desenganadas. São pessoas que elas tinham até uma esperança, mas tirando ali daquelas esperanças que eles tinham naquele tanque, no mover das águas, era a única chance, era a única esperança que eles tinham, é quando esse anjo descia ali e movia as águas e eles entraram ali para ser curados. Não existia outra, não tinha. Quem era cego e acabou. Se ele conseguisse entrar na água primeiro do que os outros, ele ficava enxergando, mas se ele não conseguisse, ia continuar cego. Quem era aleijado, da mesma maneira. Paralítico, não importa o tipo de enfermidade, a única chance era entrar nas águas. Mas somente uma pessoa, porque era o primeiro. Por mais esforço que a pessoa conseguisse entrar em segundo lugar, não ia ter efeito. Ela só ia se molhar, mas não ia resolver o seu problema. E olhando para esse tanque e visualizando essa multidão de pessoas, eu fico tentando entender muitas delas. Por exemplo, aquelas que eram cegas, elas não poderiam enxergar o tanque. E quando o anjo descia e movia as águas, porque o anjo, eu tenho certeza que ninguém deles viu esse anjo. Tem até questionamento acerca desse anjo, se realmente esse anjo descia e movia as águas. Mas lendo a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão que é verdade, porque tem muitas pessoas que acreditam que isso é uma crença. Muitos teólogos falam que é uma crença, que não existia isso do anjo descer ali e mover as águas, e pessoas acreditavam nisso. Mas quando eu leio a Bíblia e vejo Jesus interrogando a esse paralítico e ele dizendo: olha, Senhor, sempre que a água é movida, presta atenção, se ele está dizendo que a água é movida, é porque ele já viu ela ser movida muitas vezes. Ele fala: desce outro antes de mim, é porque muitos já desceram antes dele, então é verídico. Agora, quem era cego não tinha como ver a água mover. A única coisa que ele poderia ali é ouvir alguém dizer: olha, o anjo desceu, a água moveu. E aí ele estava sabendo, mas qual a direção? Onde é o tanque? Então havia uma grande dificuldade para quem é cego, não é verdade? Para quem era surdo, não havia dificuldade, porque ele estava vendo. Então quando o anjo descia e viu o movimento, ele podia ir, não é verdade? Quem era aleijado, ele via, ouvia, mas ele tinha dificuldade de ir. Mesmo ele vendo o movimento das águas e ouvindo o povo todo dizendo: olha, a água foi movida, ele teria dificuldade de ir. Então eu começo a notar aqui que há uma grande expectativa nesse tanque.
E a expectativa está no movimento dessas águas. Porque todos que estão ali, eles sabem que a chance dele está no